Olá pessoal, tudo bom? Esse é o segundo bloco do Traduzendo o Debate, primeiro de 2022. Segundo bloco a gente sempre fala de um tema local, mas com essas férias e tal, Célia, a gente vai dar continuidade àquela temática que a gente fez no último programa de 2021, que é falando das instituições. Aí a gente vai fazer um corte sobre essa instituição, que é o Ministério Público Federal e a PGR, do ponto de vista regional também. Mas vamos começar falando do ponto de vista nacional, né? Que é o MPF. MPF é quarto poder ou grande poder, ele tem determinadas nomenclaturas e passou por uma transformação interessante nos últimos 3 anos, né? Veio a questão do lavajatismo, o pessoal diz que o MPF ele é dividido entre os lavajatistas, as pessoas que apoiam a Lava Jato ou varrer a corrupção da política, se colocam nesse papel. Tem o pessoal... os neoconservadores, né, que é Augusto Aras, Leonora, que hoje estão no poder. Sim. E tem uma ala mais progressista, com ligações inclusive partidárias com o PT. Falando do ponto de vista nacional, como o MPF faz para recuperar o status que já teve depois do impacto da Vaza Jato, né? Sim. E o Procurador-Geral da República atual, Exato, que desempenha aí um papel bastante complicado. Um papel de para-choque, né? Um papel de não deixar que o presidente, mas principalmente os filhos do presidente, que estão enrolados aí em situações que vão desde dos problemas cíveis a criminais, que sejam investigados, né? Uma blindagem, né? Uma blindagem, ou seja, o oposto do que é o papel do Ministério Público. Lavajatista, para mim, é aquela turma que queria atropelar o Estado Democrático de Direito e mandar do jeito que eles queriam no país. Lavajatista, para mim, é isso. É a turma que é um negócio perverso, porque a ditadura agia contra você ao arrepio da lei. O lavajatismo age contra você dentro da lei. É pior. É usar a lei, né, para perseguir deliberadamente pessoas, agentes políticos. Foi o que a Lava Jato fez com Sérgio Moro, com Deltan Dallagnol, Carlos Fernando e a turminha toda. E o translocado do Rodrigo Janot, né? Então, Procurador-Geral da República. O Augusto Aras é uma figura triste, no fim das contas, né? Deplorável. Quem entende da coisa, quem acompanha, não sou especialista, então um pouco desmoralizante o papel desse camarada, porque é um negócio, um sabujo, é aquele puxa-saquismo com o presidente, extremado, né? Primeiro, uma coisa meio patética, ele ali tentando... uma boquinha, uma vaga do STF. O tempo todo. O tempo inteiro, né? Nada prosperou, todas as investigativas. Até agora ele não fez nada com o relatório da CPI da Covid, né? Não, nada. Você tem alguma dúvida se ele vai fazer? Pois é. Ações que chegaram, demoram. Quando tomou medidas, toma medidas burocráticas, que finge que está fazendo algo, na verdade é o caminho para não fazer, é você dar um despacho burocrático, não, Exato. Vai ser analisado não sei aonde, não sei em qual instância e tal. Então, o Ministério Público Federal, o Ministério Público, a gente já falou isso aqui, ganhou esse protagonismo, esse papel que mudou de paradigma com a Constituição de 88, né, que muita gente critica, esculhamba, tem emendas a perder de vista na nossa Constituição, mas é ali um marco que inaugurou um novo tempo no Brasil, em termos de respeito a regras, né, e aos direitos humanos, enfim, direitos civis de modo geral. Então, o Ministério Público ganhou essa força investigativa, de denúncia. Um debate aí é o critério de escolha, ou a forma, aliás, de escolha. Por que o Aras é o Procurador-Geral da República? Porque é prerrogativa exclusiva do Presidente da República indicá-lo. Eu sou contra, parece uma contradição, eu sou contra a eleição da categoria. Ainda que o presidente seja o Bolsonaro, eu defendo que ele faça a escolha, porque assim está na Constituição. E não está na Constituição por acaso. O legislador entendeu que
Um procurador-geral da República não é o chefe de um sindicato. Isso. Não é o líder de uma categoria, como é o líder da categoria do jornalista ou dos motoristas de ônibus. Ou da OAB, né? Ou da OAB. Por isso que a escolha é da presidência da República, em tese, com critérios fora da política, que a gente sabe que não é assim, tem a conversa, tem o diálogo. Agora, a gente pode debater se essa forma é a melhor, você pode realmente discutir um colegiado, a mesma coisa mais ou menos comparando com o STF, né? A forma de o presidente também escolhe, né? E aí se fala em ter mandato maior, menor, ter um mandato, aliás, fixar mandato. Mas para fugir da digressão, voltando aqui para o Aras, ele está lá por escolha do presidente. O presidente não seguiu a eleição da lista tríplice. Não, ele estava fora dessa lista. E o Brasil é muito maluco, porque assim, essa eleição da lista tríplice, acho que a maioria das pessoas nem sabe, o presidente não é obrigado realmente a seguir. É consultiva, né? Essa lei, exatamente, ela consulta, é uma informalidade. E foi uma invenção do governo Lula. Uma invenção que não é condenável. O princípio é justo, o princípio é de fortalecer a democracia, né, nas escolhas. Mas aí vira uma guerrinha interna da categoria. Uma guerra, os procuradores em guerra e vão escolher o melhor. Mas o melhor para quem? O melhor para o país? Eu acho que não. Estão escolhendo ali o melhor da sua patota. Que politicamente consegue internamente. Eu sou contra a lista tríplice. A não ser que haja um consenso, realmente, uma coisa tranquila. Mas o que acaba acontecendo com a lista tríplice? Se o chefe do executivo ensaia escolher um que não seja nem o primeiro, o segundo ou o terceiro, já cria um clima. Se ele escolher alguém fora da lista, então aí é uma confusão, né? Eu acho que esse é um dos menores problemas do Bolsonaro, porque ele não inventou isso. Isso não é um problema dele, ele não inventou isso. Essa é a regra que está aí. O problema é a qualidade do homem público escolhido, no caso esse Augusto Aras. Assim como outros que não eram lá grandes coisas também. Mas esse camarada extrapola todos os limites, né? Aqui a gente, para dar uma pensada regional, sério. Vamos passar por O Alagoas. PGR, o MPF daqui, ele tem uma característica que não é ideológica. É uma característica de consonância com o Poder Executivo. Dificilmente, Poder Executivo local. Exatamente. Dificilmente você vê um MPF e um PGR combativo em relação aos desmandos do governo estadual. Um Procurador-Geral de Justiça, né? De Justiça, exatamente. Estado, no caso, pelo contrário, os membros do Ministério Público Regional, do Ministério Público Federal aqui no estado, em Alagoas, fazem parte do mesmo ambiente lito-burguês, né? Alagoano, os mesmos restaurantes, a mesma instância, no caso Barra de São Miguel e tudo mais, né? Uma das frases mais terríveis de Alagoas é aquela história que todo mundo se conhece. Isso. O que está por trás disso é uma coisa muito ruim, né? Isso, exatamente. Todo mundo se conhece, todo mundo resolve ali na camaradagem, Sérgio Buarque de Holanda isso, enfim. O nosso Ministério Público, e aí é um universo que se junta no campo profissional, isso que você falou, e também nas relações pessoais, então, né? E aí você tem uma coisa engraçada em Maceió, em Alagoas, né? Você tem promotor de justiça, procurador de justiça, juiz, desembargador, que são professores universitários. E não necessariamente, a maioria não é por concurso ou por um histórico no magistério. As universidades contratam, isso é uma ilação minha, mas que eu banco, vou bancar a ilação. As universidades contratam também para, de algum modo, se blindar. Tem um peso pesado do Ministério Público nos seus quadros universitários, além de ser um marketing, né? Não, você faz uma boa relação com uma instituição que tem poder de investigação. Aí está cheio de promotor e procurador aí com cargos em universidades particulares, na federal, eu não sei como é que entram. Mas, enfim, há uma bajulação, né, uma relação meio de subserviência aí com os doutores, essa coisa toda. Tudo isso dificulta uma atuação mais independente, digamos assim, sem contar realmente a ponte política, né? Exatamente. Você tem, de Demóstenes, Dallagnol lá fora, mas aqui a gente tem uma história também, né? Tem uma história, sim. Esse é outro dado em relação, um complicador com o Ministério Público, essa
essa traficância para o mundo da política. Perfeito. Né? Até um dia desse, o sujeito podia estar na carreira do Ministério Público, se licenciar, se eleger prefeito de alguma cidade, passar 1 mandato, 2 mandatos, não sei quantos, e depois voltar para o Ministério Público. Isso acabou há pouquíssimos anos e a categoria ficou chateada. Exato, exatamente. A gente fala do Eduardo Tavares, o né? Eduardo Tavares foi procurador-geral de Justiça, né, promotor e tal, e foi prefeito de Traipu, voltou. Eu acho que ele é o último caso em que essa traficância pôde acontecer. Por causa era data de ingresso no Ministério Público, uma série de as normas que mudaram, né? Da mesma forma, em 2015, se eu não estiver enganado, foi quando o STF também decidiu que membros do Judiciário do Ministério Público não poderiam, né? E por isso que o nosso Alfredo Gaspar de Mendonça teve que deixar o cargo de secretário de Segurança lá atrás para voltar, e voltar para o Ministério Público, né? Senão ele perderia a carreira. Ele voltou, depois saiu de novo e, enfim, trocou de carreira e tudo bem. Nesse caso também, se você vai mudar, eu acho que tem que ter a quarentena. Já se discute exatamente. Discute hoje a quarentena, né? Porque os caras, você não pode uma categoria que já tem um peso, já tem prerrogativas de sobra esses caras. Delegados da Polícia Federal, desembargadores, juízes, promotores, querem ficar no cargo e querem estar na política. Eu vou de novo citar aqui o caso, a gente está falando do MPF, do MP, né? Mas é o caso desse delegado vereador em Maceió. Esse cara não pode ser vereador e delegado. Vereador, delegado e candidato a senador. E candidato a senador. Ou ele é delegado, ou ele está na política partidária. É evidente que isso não é certo. É evidente que isso não dá em boa coisa. Ainda que a lei permita. É uma excrescência. Se esse cara tivesse, vou usar um termo muito forte, não sei lá, pensasse melhor, deveria fazer uma escolha. Mas não, o cara não quer largar nada, que é para ter mais poder e fazer politicagem. Na minha opinião, é isso aí. O Ministério Público, os pecados do Ministério Público são esses de muito poder. Ele tem que ter autonomia, tem que ser forte, tem que investigar, tem que denunciar. A Lava Jato prestou um desserviço histórico e definitivo a essa instituição, mostrando como doutores de alto nível circulando por aí afora e tal, no fim das contas são canalhas, bandidinhos ali fraudando a lei para perseguir alguém na política. Foi o que a Lava Jato fez. Né? O Ministério Público, eu acho que precisa, como é que chama isso? Oxigenar, dar uma, sabe? Pensar em mecanismos internos e tal, para que esse tipo de coisa não aconteça. E também para que o Ministério Público investigue quando tem que investigar. A gente não tem notícia do chefe do Ministério Público de Alagoas. Não tem. Estava quietinho na dele, Márcio Roberto, né? Márcio Roberto. Cuidando da vida, trabalhando e tal. Não sei o que ele anda investigando, não acontece nada em Alagoas, está tudo certo com os poderes, com as prefeituras, com o governo, etc, etc. Então, são dois extremos, né? Dois extremos. A gente precisa achar o meio termo aí, o equilíbrio. Perfeito. Nem a canalice dos lavajatistas que querem ganhar a política usando a lei e nem o omisso que senta lá na cadeira para blindar o chefe do executivo e ganhar ainda mais com isso, né? Perfeito. Esse foi o segundo bloco, gente. Eu tenho uma sugestão do internauta que é para a gente falar em outros programas sobre a eleição do desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas. Sim. Acho que é um tema que a gente depois vai atacar, né? Não tem problema nenhum. Certamente está sendo feito de maneira republicana. É isso, gente. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco.